Minha cunhada espalhou mentiras sobre mim na família. Mas agora todo mundo sabe a verdade sobre as traições dela, porque ela sempre teve tudo, gritou apontando o dedo para mim. Sempre foi a queridinha da família, a enfermeira bem-sucedida, a esposa perfeita. Eu estava farta de ouvir como a Marina é maravilhosa. Então você inventou que eu era viciada? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Eu não inventei nada. Eu apenas exagerei algumas coisas. Ela se defendeu paticamente. Todo mundo bebe de vez em quando. Todo mundo toma algum remédio. Fernanda, você disse que eu estava internada em clínica de reabilitação. Explodi. Que eu roubava medicamentos do hospital. Que estava negligenciando meus filhos. Eu estava protegendo meu casamento. Ela gritou de volta. Se todo mundo estivesse ocupado se preocupando com você, ninguém prestaria atenção no que eu estava fazendo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda havia acabado de confessar tudo. Não só a traição, mas também que havia deliberadamente destruído minha reputação para esconder seus próprios segredos. Roberto se levantou lentamente da cadeira e pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele estava verdadeiramente furioso. Você usou minha família como cortina de fumaça para sua traição, disse com a voz baixa e controlada, o que de alguma forma era mais assustador do que se ele estivesse gritando. Roberto, eu posso explicar. Fernanda tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Explicar o quê? Que você me traiu? Que você mentiu para toda a minha família? Que você destruiu a reputação da minha cunhada por puro capricho? Dona Carmen finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula de emoção. Fernanda, como você conseguiu mentir na minha cara por meses? Como conseguiu me fazer acreditar que a Marina estava doente? Fernanda gaguejou, lágrimas correndo pelo rosto. Mas agora eram lágrimas de desespero, não de manipulação. Eu não queria machucar ninguém. Não queria machucar ninguém. Eu me levantei, toda a minha raiva finalmente vindo à tona. Fernanda, você quase destruiu meu casamento. Meus filhos começaram a perceber que a família estava me tratando diferente. Você sabia disso e continuou mentindo. Era só temporário. Ela chorou. Quando eu conseguisse me separar direito, eu ia contar a verdade. Você ia contar a verdade? Roberto riu sem humor. Fernanda, você mentiu sobre estar consultando advogado de divórcio há 3 meses. Quando exatamente ia me contar essa verdade? A expressão de choque no rosto dela revelou que não sabia que havíamos descoberto isso também. Júlia, que havia ficado quieta durante toda a discussão, finalmente falou. Fernanda, você me fez chorar pensando que minha cunhada estava viciada em drogas. Me fez sentir culpada por não ter percebido os sinais. Como você dormia à noite sabendo que estava destruindo uma família inocente? Porque ela não é inocente. Fernanda explodiu novamente. Vocês não entendem como é viver na sombra de alguém como a Marina. Sempre perfeita, sempre certa, sempre a favorita. Favorita? Dona Carmen parecia genuinamente confusa. Fernanda, de onde você tirou isso? Vocês sempre falam bem dela. Sempre elogiam como ela cuida dos filhos, como é dedicada ao trabalho, como o casamento dela é sólido. Fernanda soluçou. Ninguém nunca falou essas coisas sobre mim. Era surreal perceber que todo aquele inferno que vivi havia nascido de inveja pura. Fernanda havia destruído minha reputação porque não conseguia lidar com sua própria insegurança. Roberto balançou a cabeça com desgosto. Fernanda, eu quero que você saia da minha casa hoje. Amanhã eu entro com o pedido de divórcio. Não, Roberto, por favor. Ela se agarrou ao braço dele. Eu posso mudar. Eu posso terminar com Marcos. Foi só um erro que durou meses. Ele retirou o braço dela com firmeza. Um erro que incluiu destruir minha família. Não existe volta, Fernanda. Dona Carmen se levantou da mesa e caminhou até mim. Marina, minha filha, me perdoa, disse, me abraçando forte. Como eu pude acreditar nessas mentiras? Como eu pude duvidar de você? Não é culpa sua, sogra, respondi, sentindo lágrimas nos meus olhos também. Ela foi muito convincente. Não foi convincente, não, Júlia disse, se juntando ao nosso abraço. Nós fomos ingênuos. Deveríamos ter vindo falar com você desde o começo. Fernanda estava no meio da sala completamente sozinha, chorando descontroladamente. Mas naquele momento, eu não senti pena dela. Senti apenas um alívio imenso de que a verdade finalmente havia vindo à tona. Roberto se dirigiu a ela pela última vez. Você tem até às 6 da tarde para tirar suas coisas de casa. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Fernanda saiu da casa da minha sogra naquela tarde como uma pessoa completamente derrotada. Não houve mais tentativas de justificar suas ações, não houve mais lágrimas manipuladoras. Ela simplesmente pegou sua bolsa e saiu, sabendo que havia perdido tudo por suas próprias escolhas. Nas semanas que se seguiram, a família inteira se uniu para me pedir desculpas e para se reconciliar. Dona Carmen passou a me tratar com ainda mais carinho, como se estivesse tentando compensar todos os momentos em que duvidou de mim. Júlia me visitava quase todos os dias, ainda se sentindo culpada por ter acreditado nas mentiras. Roberto seguiu em frente com o divórcio e descobriu que a situação era ainda pior do que imaginávamos. Fernanda havia aberto cartões de crédito em nome dele e acumulado uma dívida considerável, provavelmente gastando com Marcos. Ela também havia sacado uma parte substancial da poupança do casal, mas a justiça divina ainda não havia terminado com Fernanda. 2 semanas depois do confronto, Roberto descobriu que Marcos era casado e que sua esposa não sabia de nada. Quando a esposa dele descobriu sobre o caso, expulsou Marcos de casa e ele simplesmente desapareceu da vida de Fernanda. A clínica onde Fernanda trabalhava também descobriu sobre sua conduta inadequada. Aparentemente, ela havia usado o telefone do trabalho para marcar encontros com Marcos e até havia faltado alguns dias inventando desculpas médicas falsas. Foi demitida por justa causa. 6 meses depois, Fernanda estava morando em uma pensão barata, desempregada, sozinha e com uma reputação destruída. Ela tentou algumas vezes ligar para membros da família pedindo ajuda, mas depois de tudo que havia feito, ninguém quis saber dela. A ironia de toda a situação não passou despercebida por ninguém. Fernanda havia tentado destruir minha vida por inveja, mas acabou destruindo a própria vida no processo. Enquanto eu continuei com meu casamento sólido, meus filhos felizes, meu trabalho que amo e uma família que me apoia, ela perdeu absolutamente tudo. Roberto, que inicialmente ficou muito abalado com a traição, se recuperou gradualmente. Descobriu que era muito mais forte do que imaginava e que podia confiar na família para apoiá-lo nos momentos difíceis. Alguns meses depois, até já estava saindo com uma mulher genuinamente
genuinamente carinhosa que conheceu através de amigos. Quanto a mim, essa experiência me ensinou algumas lições valiosas sobre a importância de não aceitar passivamente quando algo parece errado. Se eu não tivesse decidido investigar as atitudes estranhas da família, poderia ter passado anos sendo tratada como uma pessoa doente que precisava de ajuda. Hoje, quando olho para trás, sinto uma satisfação imensa em saber que a verdade sempre vem à tona. Fernanda achou que era esperta o suficiente para manipular toda uma família, mas esqueceu que mentiras têm pernas curtas. A última coisa que soube sobre ela foi através de uma conhecida em comum, que me contou que Fernanda estava tentando se reaproximar de seu ex-marido, aquele que ela havia traído antes de se casar com Roberto. Aparentemente, até ele a rejeitou, lembrando-se muito bem do que ela havia feito com ele. É incrível como as pessoas acham que podem destruir a vida dos outros sem consequências. Fernanda descobriu da pior forma possível que o que plantamos é exatamente o que colhemos. E agora ela está colhendo anos de solidão, rejeição e arrependimento pelas sementes de maldade que escolheu plantar.